Olá, eu sou Elaine, da Elaine Paper Designer, e estou aqui a convite da Cake Scrap Brasil para fazer esse passo a passo desse box de gengibre que é uma graça. Todos os materiais e ferramentas que eu utilizo para fazer esse projeto estão disponíveis na loja da Scrap Brasil, que é o www.loja.scrapbrasil.com.br. E utilizando no final das suas compras o meu cupom Elaine Scrap Brasil, você ainda tem mais desconto. Vamos para o projeto? No programa Designer Space da Cricut Maker, eu estou abrindo aqui o projeto. Aqui eu só vou minimizar para conseguir visualizar melhor ele completo. A parte de cima, que é o fundo da caixa, a parte de baixo, que é a tampa. Todas as cores que eu coloco aqui para facilitar realmente para ver o que eu vou montar. Então fica muito mais fácil, já estão colocados os devidos vincos, aonde é recorte. E agora eu vou para a próxima etapa, que ele me aparece por cores de bases aquilo que eu desejo montar. Nesse momento eu apenas vou mostrar um dos cortes, mas eu vou fazer esse processo repetidas vezes até finalizar todo o projeto. Então eu apenas estou ajeitando aqui uma das páginas que eu vou efetuar o recorte e vocês vão ver como isso funciona. Apenas acertando aqui os dados, escolhendo a página, fazendo o ajuste. E o próximo eu vou escolher qual material que eu vou utilizar para recorte, qual é a lâmina, se eu quero um padrão maior, então no caso eu vou deixar mais, porque minha lâmina está um pouco mais gasta, e eu vou usar a lâmina Scorewell, que é da própria da Cricut Maker, que é para fazer vincos. Eu estou utilizando um papel cardstock em todo o material aqui a ser recortado. Já coloquei e ela já, além de ter detectado a ferramenta, ela já inicia o processo que eu desejo, que é o vinco. Ela está fazendo a marcação. O bacana dessa lâmina Scorewell é que ela faz vincos perfeitos, principalmente também em acetato, em materiais mais grossos. E ela já me mostrou na tela do computador que eu tenho que trocar para a lâmina para efetuar o corte, que nesse caso é a Fine Point Blade, que é a mais utilizada no caso do papel que eu estou utilizando. O material é mais leve, então é mais fácil de cortar com essa lâmina. Ela me mostra qual o percentual que está até o momento, até que ela finalize. O bom da Cricut Maker é que você pode trabalhar não apenas com materiais como o papel que eu estou utilizando, mas diversos outros materiais. Ela facilita conforme algumas lâminas que são específicas para o material a ser cortado. Ela já está quase finalizando aqui meu processo. Pronto, eu vou retirar da base. Estou utilizando apenas uma mão para retirar o projeto. Agora já melhorou. E agora nós vamos fazer a montagem desse projeto, utilizando através do fundo da caixa primeiro. Então as tarjetas, dessas três aqui, elas são mais largas, tá? Eu vou fazer o que? A dobra delas. Lembrando que no meio delas não tem nenhum vinco, apenas nessa dobrinha e num canto para se emenda com a outra. Por que disso? Porque conforme você vai montando, você vai modelando realmente e você percebe aonde tem que ser feita a dobra necessária. São apenas 3 tarjetas dessas o suficiente para você montar todo o contorno desse boneco. Olha, uma delas eu dobrei no meio, que eu já estou fazendo a primeira dobra aqui, manual, que é onde eu vou iniciar o processo. Estou dobrando as abinhas. Aqui só para ondular um pouquinho, para facilitar na montagem. Aqui ó, eu vou começar pelo fundo, pelos pezinhos do meu boneco. Vai ficar desse jeito. Estou utilizando a cola Repeteco porque é uma cola excelente, né? Ela é de boa durabilidade,
cola muito bem, além de ela é ácido free, ou seja, se você trabalha com papéis, scrapbooking, ela tem uma durabilidade maior no seu projeto, ou seja, diminui o tempo de ficar amarelado ele. Então eu gosto bastante dessa marca e você pode encontrá-la utilizando através do site da Scrap Brasil. Olha só, você tem que colar bem no cantinho mesmo da silhueta do boneco. Essas abinhas vão ficar pela parte de dentro. Aqui, ó, colocando essa aba. Acerto bem. Seguro bastante. Muitas vezes eu utilizo uma espátula também para que me ajude aqui a forçar, porque esses cantos eles têm que estar muito bem presos, muito bem colados, mesmo para não ficar a borda aberta, senão não fica bonito. Aqui, ó, pode perceber que já vai iniciar um novo canto. O que que eu faço? Eu vou com a tesoura na abinha de dentro, eu picoto e agora eu venho e dobro ela, que assim fica mais fácil, certinho, para que esse canto fique exatamente onde tem que ficar. E aí eu colo. O importante desse fundo dessa caixa é que você colhe exatamente bem no contorno. Então, pode ir com mais lentidão na hora da montagem, mas desde que fique exatamente o contorno correto. Fiz aqui colando desse lado também, já fiz aqui a dobra e deixo ele bem firme. Então essa seria a primeira tira. As outras duas eu vou colá-las para que fique em uma única tira apenas. Ela vai ficar comprida, mas não tem problema. E depois, conforme você for colando, na hora antes de finalizar, sobrar um pedaço, você corta o excesso. E só acertando essas dobras, essas abas aqui. Dessa maneira, a aba fica bem firme e fica muito mais fácil na hora da montagem. Aqui, ó, desse lado. Já vou passar a cola aqui. Para prender essa primeira parte. E agora é só seguindo o contorno do boneco. Vai ter mais um canto a ser feito, dois na verdade, né? Desse lado e depois do outro. Olha só, ele vai ter que ficar nesse formato aqui, dobrando e fechando ali. Aí eu já tenho um aqui pronto para facilitar. Então, esse daqui sendo o fundo, deixa eu acertar aqui essa bordinha. As abas, ó, aqui é o fundo, essa parte aqui de cima, eu colei uma outra silhueta por cima, apenas para esconder aquelas abinhas ali coladas. Aí fica muito mais bonito o projeto. Agora nós vamos fazer a tampa. Essas tarjetas, elas são menores, né, como deu para perceber, e o tamanho da silhueta é o mesmo. A diferença vai ser na hora de colar esse material. Ó, eu estou dobrando também ao meio. Aqui vou dobrar as abas também dessa tarjeta normalmente. Dobrei essas abas aqui, ó, ficam ao meio, não é? Só que agora é importante. Eu vou perceber que a parte mais bonita eu vou deixar para dentro. E a parte mais fosca, digamos, do papel da silhueta, eu vou deixar para fora.
E aí eu vou contornar aqui, ó, e vou colar essa aba para de cima. Ela não vai ser para dentro, ela vai ser para fora. Vocês vão perceber melhor agora eu colando aqui. Olha só. É por fora que eu vou colando cada abinha. Nesse caso aqui tem que ser uma por uma para ir forçando e segurando um pouco para que ela fique firme. É importante fazer essa diferença que a tampa, ou seja, a tarja que é menor, seja colada dessa forma, porque na hora de você montar tampa e fundo, elas vão se encaixar perfeitamente, não vai ter problema nenhum. Se não fizer esse processo, não tem como ter encaixe, aí vai dar erro. Eu fiz uma abinha aqui, um picote, né, para fazer essa dobra, para ficar certinho o canto também. E aí, o restante é o mesmo processo que foi o fundo. A única diferença é essa, que você vai ter que colar essa parte aqui das abas para fora e não por dentro como foi no fundo da caixa. E segurando. Lembrando, eu tenho que ficar bem firminha, bem realmente também no contorno da silhueta desse boneco. E eu achei uma graça a ideia de fazer uma embalagem, uma caixa de presente em formato de boneco de gengibre. Até porque, né, no Natal sempre a gente gosta de fazer coisas diferentes, e por que não presentear com uma caixa divertida, diferente? Eu tenho certeza que o presenteado vai adorar. Aqui, ó, fiz outro picote, agora eu vou dobrar. Mais um. Lembra que eu só tô picotando quando é necessário no canto essa abinha, tá? E não a tarja. Aqui, ó. Aí eu passo cola nessa abinha. Aí ficou certinho. Aí tem que segurar. Às vezes você tem que segurar um pouquinho mais para que a cola realmente pegue aderência no papel e fique firme. Olha só. Essa vai ficar a parte do fundo. E essa parte mais fosca, ela vai ficar na parte de cima, porque depois vai ser colado realmente todo o desenho do boneco de gengibre, né, por cima. Vou repetir o mesmo processo como o anterior. Pega as outras duas faixas, colo para que ela fique uma única, bem compridona, e vou continuar esse processo que eu comecei a fazer. Aí, se sobrar um pedaço dessa tarja aí, eu recorto o excesso. E vou colando todo o contorno dela. Aqui, ó. Faço a dobra que é necessária, vou acertando até finalizar. Sobrou, recorta um pedaço do excesso ali, para que fique direitinho a finalização dele. E aqui está a parte da tampa, olha só. Fica bonito o fundo, e aqui na parte da frente não tem problema, por quê? Porque aí nós vamos agora enfeitar. E olha só, o fundo da caixa, veja como encaixa direitinho, ó. Fica perfeita a caixa. Agora sim, aparentemente parece que está tudo certo, mas não, eu só coloquei por cima para ter uma ideia, uma noção aonde eu tenho que colar. Todos esses recortes aqui são todos papéis, tá? A única diferença é a parte vermelha, que é um papel de veludo. O restante é tudo papel cardstock. Se você tiver papéis diferenciados, se quiser usar feltro, rendas, fique na criatividade de fazer o seu projeto da melhor maneira possível. Aqui, ó, tô colando. Aí, o excesso de cola, muitas vezes, que fica no papel, eu tiro com a pinça, além de utilizar ela também para pegar pecinhas bem pequenas. Eu não estou usando nesse processo fita banana, porque se eu utilizasse fita banana, iria dar um volume que não ficaria legal. E como eu quero que a tampa fique muito firme, utilizando cola em todo o processo, para mim fica bem mais resistente, bem mais firme mesmo. E o que é bacana nesse projeto? Você necessariamente, você pode não só fazer um boneco
de gengibre, como é esse meu projeto, como você pode aproveitar essas tarjas e fazer o formato que você quiser. O formato de um coração, um formato, sei lá, do que você pensar na criatividade de um personagem que você queira. A única diferença é que, conforme os cantos, você vai dobrando. Então, isso que é o bacana, né? Porque você vai modelando conforme o formato da sua imagem. Aqui, ó, minha pinça aqui. E uso muito a mão para tirar o excesso da cola, para não ficar sujando realmente. As maçãzinhas do rosto, elas são bem pequenininhas, é só para dar um toquezinho diferente. Pronto. Olha só, já vai começando a ter o formato. São peças, algumas são pequenas, então eu sempre faço mais ou menos a montagem como ficaria, para eu ter uma ideia aonde eu devo colar, porque senão eu posso colar de um lado meio errado, não tá certinho exatamente aonde eu gostaria que fosse. Aqui esses botões. Uma dica que eu dou, por exemplo, nesses botões aqui, depois que você fez e colou muito bem a tampa, você pode utilizar uma cola relevo, de repente, né, nos botões para dar um tchan diferente, ou nessa parte do creme de cima, se você quiser utilizar um glitter meio que transparente, uma cola com glitter transparente, fica bacana também para dar um certo brilho. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Tirar do lado, porque senão eu vou ficar toda hora debatendo algumas partes aqui. Essa parte nada mais é do que a montagem mesmo de um projeto em camadas, né? Só que uma camada, são várias camadinhas que você está recortando, colando, mas acaba ficando uniforme. Se você não tem interesse de ficar fazendo cada peça, dá para também imprimir e recortar nesse formato. E aí depois você só com cola, com alguns enfeites, fazer algumas diferenças. Também fica muito bonito. Eu gosto bastante do boneco de gengibre. Eu acho que dá um toque diferente. É algo extremamente natalino, né? Pode não ser da cultura brasileira, mas eu curto bastante. E eu espero que vocês também gostem. Aqui para acertar, ele tem tudo que fazer um formato de distanciamento entre uma peça ou outra. Porque esse fundo que eu estou colando, ele é mais escuro. É como se fosse, de repente, o contorno desse boneco. E podem perceber que eu não utilizei a cor preta. Eu estou utilizando uma cor um marrom mais escuro. Por que isso? Porque para não ficar tão carregado, afinal de contas, preto para um boneco de gengibre, eu ficaria imaginando que estaria queimado a bolacha, né? Esse boneco de gengibre. Então eu falei, por que não um marrom mais escuro e dá essa diferença e fica tão bonito quanto? Pecinhas muito pequenas assim, só com a pinça mesmo para me ajudar na hora da montagem. Acerta bem, olha só, ele já vai dando a sua carinha, o seu jeito. E eu tento colocar os outros também próximo para ter uma noção se eu não vou deixar um espaço muito maior ou não. Na hora da sua montagem é bem interessante você deixar ou a tela do computador aberta, ou se for impresso, o molde mesmo
que ele está completo para você ver e ir acompanhando como que está cada pedacinho. Agora aqui eu vou começar do fundo, para facilitar, para que não deixe muito espaço. Olha o tamanho dessa peça, é muito pequenininha. Pronto. Olha, essa é menor ainda. São algumas peças pequenas, mas que dão um complemento ao desenho, ao projeto como um todo. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de situação de personagens, né? De objetos em camadas. Eu acho que fica tão bonito. E a mão, como sempre, minha aliada para tirar o excesso de cola. Que acertar um pouco. Pronto. Aqui agora tá faltando pouco. São mais 3 pecinhas e já terminamos aqui. Pronto. Agora essa parte aqui maior. E agora a última peça. Acertar aqui direitinho. Olha só que lindo que ficou. Agora eu vou utilizar a tampa para colar em cima, né, meu desenho. Passe bem a cola mesmo, principalmente nos cantos.
Olha só, essa aqui. E eu vou passar também na tampa, nessa parte aqui superior, porque aí o que acontece? Nós vamos esconder aqui as abinhas, né, que foram coladas por fora. E agora acerto direitinho. Agora que é importante, forcem bastante todas as beiradas, coloque como um peso, vai reforçando bem, para que ela fique muito bem colada na tampa. Ela tem que ficar muito bem firme mesmo. Já tá meio levantado, então tô forçando bem as beiradas mesmo. Todas elas, para que elas fiquem muito bem coladas. Olha só que linda que ficou. E agora, para finalizar por dentro, eu vou colocar esse papel de seda vermelho apenas. Deixar aqui, eu posso colocar bombom, posso colocar algum presente que caiba aqui, uma meia, algo, uma delicadeza aí para o presenteado. Olha só que graça que ficou o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado.